Boa tarde. Agora, agora nós vamos começar a aula de Libras, número 14. Está presente a professora Adriele. Então, vamos relembrar. Então, semana passada nós aprendemos os parâmetros. O que são parâmetros? Os parâmetros, eles são a base da criação dos sinais. Então, todo sinal, todos os sinais têm os parâmetros, pelo menos um. Alguns têm dois, alguns têm os cinco. Então, vamos lá. Para lembrar dos parâmetros, faz igual a moça aí, ó, tá? Deixa assim, tá? Você vai lembrar. Certinho? Pronto, ó, lembrou disso aqui, ó, fez assim, já vai lembrar dos parâmetros. Então aqui eu já vou perceber que são cinco. São cinco. Cinco parâmetros, tá? Os cinco parâmetros, igual a moça mexeu aí nos dedos aí. E quais são esses cinco? Vamos relembrar todos eles, ó. Primeiro, configuração de mão. Então já lembrou. Primeiro, configuração de mão. Configuração de mão. Que é o quê? É o jeito que se inicia o sinal. É como que fosse a letra inicial em português de alguma palavra. É como inicia o começo do sinal. Segundo, movimento, tá? Quando o sinal mexe. Exemplo, casa. Outro exemplo, andar. Ó, tem um movimento. Terceiro, ponto de articulação. É o lugar onde é feito o sinal. Pode ser aqui no espaço neutro, pode ser no ombro, aqui na testa, em cima, no queixo, aqui na frente, e aí tem muitos lugares. O quarto, as expressões não manuais. Ó. As expressões não manuais. É toda aquela movimentação, tá? Tanto do corpo, o movimento do corpo, como aquelas caras e bocas que as pessoas que fazem Libras, elas expressam. Exemplo, raiva, raiva, tá? E o quinto, a orientação da palma da mão. Se o sinal, aqui ó, sinal é estudar, a orientação é essa, não pode ser assim, tá? A palma para cima. Libras, então a palma para o lado, tá? Não pode ser assim, ok? Então tem sinal que exige, ó, casa, tem que ser dessa forma, não pode ser assim. Tá? A orientação, ó, palma para baixo. Então a orientação é justamente para que direção a palma está direcionada, ou para que lado o sinal vai. Então, vamos focar na primeira, configurações de mão. Então, existem muitas configurações de mão. Se você pesquisar em alguns sites, você vai encontrar 63, 64, outros mais de 100. Algumas pessoas que são pesquisadoras, elas dizem que tem mais de 1000, vai. Então, o que é a configuração de mão? É o que? É o início do sinal. Nós vamos ver alguns exemplos. Vamos lá, tá? Exemplo. Ó, isso. Essa configuração de mão aí, esse jeitinho da mão, dá para fazer quais sinais? Vamos ver alguns exemplos, ó. Aluno. Pronto. O sinal de aluno. Abril. Arroz. O arroz.
Todos com a mesma configuração de mão. Atividade. Arrepender. Isso. Arrepender. Cara de pau. Delegacia. Madrugada. Pronto. Então, perceberam? Então, uma configuração de mão dá para fazer muitos sinais. Vamos continuar. Outro exemplo. Essa configuração de mão aqui. Então, quais os possíveis sinais para ela? O número 8, a letra S, o sinal amor. Saudade. Sogro ou sogra. Idoso, avô ou avó. Todos com a mesma configuração. Assim como algumas palavras em português elas iniciam com a mesma letra, é igual em Libras. Só que não é o início, não é a letra inicial, a gente chama a configuração inicial. Outro, aprender. Laranja. Leite. Moto. Carro, que é um sinal icônico também. Ultrassom. Ultrassom. Oitavo ano. Suco. Então, ó, são muitos sinais só com essa aqui. Só existem esses? Não, tem muito mais. Basta pesquisar. Isso. Quantos também. Agora, outra configuração de mão. A configuração número 7, essa aí. Beber. Mulher. Ônibus. Esporte. Identidade. Primeiro. Like. Pronto, agora vamos ver outra configuração de mão. Essa aqui em L. Lajedo. Loja. Educação ou comportamento. Lanche. Queijo. Alemanha. Isso. Outro exemplo já foi. Pronto. Ó. Agora nós vamos para o movimento, tá certo? Movimento. Então, ó, movimento.
tá? Então, as configurações de mão a gente já aprendeu. Agora, vamos focar no segundo parâmetro, que é o movimento. Então, faça igual a velhinha aí, tá certo? A senhorazinha aí, tá? Então, ó, movimento, tá? Movimento. Então, em pé, em pé. Pronto, tá parado. Agora, ó, contente, já tem movimento, certo? Tem movimento. Ótimo. Sentar, parado. Agora, cadeira, já tem movimento. Hotel, parado, tá vendo? Parado. E participar tem movimento. Então, ó, todos os sinais têm movimento? Só alguns. Nem todos, só alguns. Agora vamos lá para o próximo. Ponto de articulação. Ponto de articulação, que é o lugar onde é feito os sinais. Pode ser na testa, por aqui nessa região. Também pode ser no queixo ou mais para cá. Pode ser em vários lugares. Aqui, por exemplo, como ela falou, o sinal no oitavo ano aqui. Pode ser no dorso da mão ou na palma da mão. E vai variar bastante. Pode ser também aqui. Exemplo, esse sinal de comportamento educado. Agora vamos pegar um exemplo, tá? Com essa configuração de mão. Aí pega ela, laranja. Então, se eu pegar essa configuração de mão, colocar no queixo, qual é o sinal? Laranja ou sábado. Se essa mesma configuração de mão for para a testa, é o sinal de aprender. Então, é a mesma configuração de mão, a configuração de mão é a mesma, mas o ponto de articulação diferente. Agora, vamos ver as expressões, tá? Deem uma olhada aí nas expressões da menina. Então, ó, expressões não manuais. Expressões não manuais, que envolvem o movimento do corpo e todas essas expressões aí que a moça está fazendo. Que, por sinal, são engraçadas algumas, bizarras também. Então, ó, todos os sentimentos têm expressão, porque é algo de dentro que está saindo. Então, na voz, assim como na voz, a gente consegue, assim, são os sentimentos que são expressos. Então, na voz, a nossa voz para o ouvinte, ela consegue exprimir sentimento. Então, na Libras, a intensidade da coisa, aquela, o mais, o esforço, o mais, está expresso aqui, ó, tá? Nas expressões nossas faciais e no corpo também. Agora que não tem expressão. Exemplo, escola. Veja que a expressão dela não tem. Aluno. É. Ó, a expressão não tem. Não tem. Dor. Olha a expressão. Então, ó, tem expressão. Ela está exprimindo até a intensidade da dor. Se está doendo pouco ou muito. Olha aí, ele está com cara de dor, hein? Hospital.
não tem expressão. Tá? Então, alguns sinais têm expressão, alguns não têm. Trabalhar, sem expressão. Agora, e se for trabalhar muito? Aí, então a intensidade da coisa, aí precisa de expressão. A expressão intensifica. Alguns sinais nem precisava de expressão, podia ser neutra. Mas, ó, alguns sinais precisam. Então, alguns sinais não precisam, alguns precisam. Agora, a orientação. Então, palma para baixo, para frente, para o lado, mostrando assim, assim. Então, a orientação. Para que lado a palma vira? Mesma coisa. Para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, a orientação. Ó, aranha. Aranha. Isso. Perceberam? A configuração é só para baixo. Agora, querer o outro, ó, para cima. Então, ó, muda ou não muda? Se a orientação muda, o sinal às vezes muda também. Então, ó, aranha, querer. Então, mudou, certo? Agora, ó, vamos ver. Deixa eu pegar aula, esse aqui, pessoal, da pessoa mesmo. Profissão, aula, profissão. Então, ó, mudou. Então, agora, atividade, tá? Então, a professora Adriele já explicou, mostrou o exemplo. Agora, vocês vão tentar. Então, ó, pegue um pedaço de papel, escrevam lá de 1 a 5. Aí vocês vão prestar atenção. Então, só são 5 questões. Primeira, observe as alternativas. Qual tem todas as configurações de mão em comum? A, B, C, D. 2. Qual alternativa que tem sinais misturados, ó, que tem movimento e que não tem movimento? Tá misturado, não só um nem só outro. A, B, C, D. Terceira. Então, marque a alternativa que os sinais têm os pontos de articulação em comum. A, B,
C, D, quarta. Então, em qual alternativa os sinais têm expressões não manuais? Então, qual a alternativa que todos os sinais têm expressões não manuais? A, B, C, D. E a quinta, em qual alternativa todos os sinais têm a mesma orientação da palma da mão? Então, ó, qual alternativa tem a mesma orientação, ou seja, o palmo para cima, o palmo para baixo, o palmo para o lado, igualzinho, é idêntica às três, tá bom? A, B, C e D. Ok. Então, vocês vão escrever de 1 até 5, escrevem, tá? Registra, responde e me envia até o dia 2 de setembro. Então, boa semana, boa atividade, bom fim de semana. Tchau, tchau.